Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para explicar um pouquinho sobre o renascimento comercial e urbano lá da Idade Média. Então, por volta do século X até o século XIII, então, entre 900 e alguma coisa e 1300, nós temos algumas mudanças acontecendo aí na Idade Média. Lógico que esse tempo elástico aí é porque depende da região da Europa, mas nós temos algumas transformações ocorrendo no feudalismo, tá? Entre elas está a invenção, o domínio da charrua, do arado a metal que podia ser amarrado em bois, em cavalos, e revirava a terra, arava a terra. Arar é entrarar na terra de modo que ela fique mais produtiva, fique mais fofinha, né? E isso fez com que a produção aumentasse muito dentro dos feudos. A outra inovação também é que eles aprenderam a fazer a rotação de culturas trienal, ou seja, eles dividiam o lote de terra em 4 partes aproximadamente, e em cada uma das partes se plantava um tipo de alimento e uma parte ficava vazia para a terra se recuperar. Na próxima plantação havia um rodízio parecido com o rodízio de posições no vôlei, né? E aí onde estava o milho vinha a batata, onde estava a batata vinha o feijão, e aí depois onde não estava nada vai o milho, e cada plantação, cada safra vai mudando o local de modo que a terra recupera nutrientes. Essas duas inovações, arar a terra com a charra ou arado, né, de metal, e a rotação de culturas, aumentou muito a produtividade dos feudos, fazendo com que houvesse produção de sobras. O nome chique para sobras em economia é excedentes. Esses excedentes precisavam ser vendidos, precisavam ser trocados fora dos feudos, nas feiras comerciais, tá? Nos mercados medievais. Junto com isso, ocorreu uma sedentarização dos bárbaros. Ah, os bárbaros ficaram com sede, professor? Não, eles ficaram com sede. Então imagine aí alguns povos bárbaros, que antes eram nômades e viviam dos saques, começam a ter um local fixo. Dependendo do nome do povo bárbaro, você até imagina que país que eles formaram, não é? Os francos se fixaram na França, tá? Os germânicos na Alemanha, os anglos, não vai falar Angola, hein? É na Inglaterra, os vikings, Dinamarca, Noruega, né? Então, com essa sedentarização bárbara, não há tanto por que ficar com medo de sair do feudo. Olha só as coisas que estão começando a se juntar. Há excedentes, há sobras de produção devido às inovações, à rotação de culturas, ao arado, à charrua, né? Os bárbaros não estão atacando tanto porque eles estão sedentários, eles estão com sedes fixas e precisam sair dos feudos, né? Os servos precisam sair dos feudos para trocar esses excedentes nas feiras, nos mercados medievais. Então, só para você ter uma ideia, 2 feiras medievais importantes, existiam muitas, tá? Mas Flandres e Champagne. Flandres e Champagne, tá? Muito bem. Essas pessoas que vão sair dos feudos, e alguns para não voltar, eles tinham principalmente a função de comerciantes, de artesãos. Então imagine assim, existem pessoas que se saírem dos feudos e forem para as zonas urbanas, talvez não saibam muito bem o que fazer. Imagine uma pessoa que só sabia plantar milho. Ela não tem muito o que fazer na cidade, né? O milho era mais da América, né? Mas uma pessoa que só plantasse trigo, ela não teria muito o que fazer na cidade. Uma pessoa
que só cuidasse de galinhas, o que ele ia fazer na zona urbana? Mas alguém que é sapateiro, marceneiro, alfaiate, a função dela serve tanto no campo como na cidade. E aí muitas dessas pessoas foram morar aí nas cidades. Tô vendo que tem um errinho aqui, já estou corrigindo, tá? As corporações de ofício. E estes artesãos que foram morar nos burgos, era o nome que recebeu as cidades, acabaram formando a burguesia. Eles se juntavam com profissionais da mesma ocupação, do mesmo ofício, e faziam as corporações de ofício, onde combinavam o preço, em que região que cada um iria vender, para quem queria ensinar. Até hoje em dia, quando um profissional defende muito o outro, da mesma ocupação, a gente diz que existe um corporativismo, né? Muito bem. Então, com a saída dos feudos, alguns não voltaram, ficaram nos burgos, começou a burguesia. O enriquecimento inicial desses burgueses era porque eles faziam parte de corporações de ofício, associações de artesãos de uma mesma ocupação que combinavam preço, onde vender, para quem ensinar. Muito bem. Com estas inovações, com a sedentarização dos bárbaros, a formação da burguesia, o renascimento das cidades e do comércio, por meio das feiras. Professor, o que são guildas? Guildas são associações de comerciantes, como se fossem corporações de ofício, só que de comerciantes, tá? Nós começamos a ter uma reativação da economia que antes era mais uma economia de troca, de escambo dentro do feudo, passa a ser uma economia aí, já com moedas, já com dinheiro. As trocas deixam de ser só escambo e passam a ser trocas comerciais. Quais são as grandes consequências aí? Além do próprio renascimento urbano e comercial, a mentalidade teocêntrica, que fazia com que as pessoas tivessem medo de ir para o inferno, que ninguém questionasse o que a igreja falava, começa a ser questionada. Há uma redução do poder teocêntrico. Lembra que a mentalidade teocêntrica é aquela que dizia que tudo o que acontecia é porque Deus quis? As explicações aqui começam a ser de outro tipo, começa a haver uma grande valorização do ser humano. E esse renascimento comercial e urbano, mais para frente a gente vai ver, também vai virar um renascimento cultural, tá bom? Mas isso fica para a próxima. E espero que você tenha tido uma boa visão geral aí de como foi o renascimento comercial e urbano na Idade Média. Um grande abraço e até a próxima!